Olá pessoal, então aqui de novo na CK Estomatologia com mais uma videoaula para vocês sobre exames complementares. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente falou anteriormente, uma introdução que foi ministrada nesta videoaula, neste mesmo canal aqui, sobre exames complementares. Então, lembrando que os exames complementares são aqueles exames que nós lançamos mão na clínica. Durante a clínica, nós podemos pedir esses exames para complementar o nosso diagnóstico, né? Pensando numa clínica de estomatologia. Um exemplo bem clássico na clínica de estomatologia, quando o paciente tem uma lesão na língua, um nódulo, por exemplo, quando a nossa hipótese é um fibroma de digitação ou até mesmo um carcinoma, se é uma úlcera, um nódulo infiltrativo, enfim, o exame complementar a ser utilizado é a biópsia, seguida da análise histopatológica. Então isso é muito interessante, que com essa biópsia nós podemos complementar aí a nossa hipótese diagnóstica clínica. Além disso, existem alguns exames complementares, como a investigação laboratorial, que é o assunto da aula de hoje, que além de nós podemos usar na clínica para relacionar com alguma patologia, aqui a gente traz um caso que aconteceu no consultório, onde nós precisamos usar a contagem das células brancas, por exemplo, para ajudar no nosso diagnóstico de ulcerações aftosas recorrentes. Além disso, nós podemos utilizar esse exame de investigação laboratorial como exames pré-cirúrgicos. Você vai tentar ou planejar um implante, por exemplo, e dentro desse contexto, esse implante, esse paciente, será que ele está apto a receber esta cirurgia? Então, a investigação laboratorial é um exame extremamente interessante. E o exame histopatológico, como eu abordei agora, nesse caso aí de língua, de um nódulo de língua, por exemplo. Além disso, eu havia abordado que antes de entrar na aula vou frisar de novo. Será que nós, cirurgiões dentistas, podemos pedir exames? Sim, pessoal, nós podemos e devemos pedir esses exames complementares, porque, de novo, ele vai complementar uma situação clínica ou vai ser utilizado como complementar a uma avaliação clínica como um exame pré-cirúrgico. Então, nós devemos pedir, fiquem bem atentos a isso, com relação quando vocês pedirem algum exame para o paciente, solicitarem algum exame complementar, o paciente for em algum laboratório e voltar com uma negativa, dizendo que ele precisa de um carimbo médico para que esse exame possa ser realizado. Isso não é uma verdade, tá? E isso cabe também, esse paciente pode ser indenizado caso isso ocorra. Então é uma situação que já foi abordada anteriormente, só gostaria de frisar isso. E mais uma vez, mostrar por que a gente entra na aula de exame complementar. Se antecipar é essencial para concluir a tarefa com mais eficiência e confiança. Muitos casos nós recebemos consultório de insucessos, pensando agora na implantodontia. O colega liga falando que aquele certo implante não osseointegrou ou colocou numa região que vai ter que remover. Quando a gente começa a avaliar o caso desde o começo, a gente percebe que há eu nem gosto muito de falar erro, mas um equívoco no planejamento daquele caso, tá? Aquele caso não foi planejado de uma maneira adequada. Eu falo tanto de exame complementar, do ponto de vista de exame de investigação laboratorial, exame bioquímico ou um exame imaginológico. Você pede uma radiografia, uma tomografia para ver a condição do paciente local, se ele pode receber aquele implante ósseo integrado. E você solicita um exame laboratorial para saber se sistemicamente aquele paciente está apto para receber isso. Muitas vezes a má interpretação ou um planejamento rápido, sem ser um planejamento adequado, vai fazer com que aquele implante ele tenha ali um insucesso no tratamento e te prejudique muito, porque se você planeja, posterga a cirurgia e faz uma cirurgia no momento mais adequado, mais oportuno, você consegue deixar o paciente com uma qualidade de vida melhor
e evitar problemas depois se você colocar e fazer um planejamento muito rápido, fazendo com que ele até tenha que retirar o implante ou esse implante não adapte. Enfim, é importante que esse exame complementar seja avaliado de uma maneira mais clara, segura e confiante. Então, o objetivo daqui hoje é complementar exame clínico, auxiliar no diagnóstico, planejamento e tratamento do paciente. Sempre lembrando, eu gosto de valorizar nesse slide, a clínica ela é mandatória, o exame é complementar à clínica. Então, muitas vezes você esquece de fazer uma anamnese cuidadosa, um exame clínico no seu paciente, olhar, conversar, apalpar, ver como é que está a situação clínica do seu paciente naquele dado momento. E aí sim pedir um exame complementar, solicitar aquele exame que vai complementar aquilo que você está observando clinicamente. Então não supervalorize um exame complementar, supervalorize a clínica e valorize o exame que você vai pedir, mas ele não vai substituir a sua análise clínica, tá? Então eu gosto só de salientar nesse slide que muitas vezes, hoje em dia, muitos profissionais acabam valorizando um exame complementar. Nós temos alguns casos, trazendo para esse contexto, que o paciente tem alguma lesão, né, na nossa clínica da CK Estomatologia, e essa lesão ela não é necessária, na verdade, nessa lesão não é necessária uma cirurgia, por exemplo, uma biópsia, e o paciente ele vem com encaminhamento querendo fazer o procedimento cirúrgico, quando, neste caso hipotético, o diagnóstico é clínico. A biópsia não é necessária nesse momento. Então, nessa situação, nós temos sim que sermos confiantes na nossa hipótese clínica e manifestar ali o diagnóstico clínico para esse paciente, tá? Caso seja necessário, alguns casos a biópsia se faz necessária. Nós necessitamos de uma avaliação histológica, histopatológica ou anatomopatológica para complementar a nossa hipótese clínica, tá? Mas nós não estamos valorizando esse exame complementar. E nesse caso, o nosso exame complementar, que é a investigação laboratorial, a avaliação de sangue coletado. Então, olha que interessante, o sangue coletado, ele mostra uma série de informações do ponto de vista sistêmico do paciente naquele dado momento da coleta. É mais uma situação que mostra como um exame complementar, seja ele histológico ou laboratorial, do ponto de vista de coleta de sangue, o exame de sangue, ele é um exame, ele é uma situação estática. Ou seja, naquele momento que nós estamos vendo uma característica do paciente. Já o exame clínico é extremamente dinâmico. Por isso que essa complementação se faz cada vez mais produtiva do ponto de vista da gente sempre unir a clínica com o exame complementar. E falando isso, vamos abordar um pouco então o hemograma, coagulograma e a glicemia. Eu gostaria de abordar essas três situações. Eu vou citar, como eu disse, né, num caso dentro das células do hemograma avaliada, um caso de uma paciente nossa que nós precisamos, nesse caso, solicitamos o hemograma para fechar o diagnóstico. Porém, eu gostaria de que essa aula fosse direcionada também como exame pré-cirúrgico. Você é o implantodontista que está propondo uma cirurgia para o paciente nessa semana no consultório. Você vai pedir aí uma série de exames complementares. Você sabe interpretar, tem confiança para responder o seu paciente se ele perguntar para você assim, por exemplo, por que, doutor, o senhor está solicitando para mim um exame como um hemograma? O que isso tem a ver com o implante que eu vou colocar na boca, por exemplo? Você sabe responder isso? Você sabe mostrar para ele qual situação ali essa cirurgia ela pode ser postergada ou por pouco tempo evitada em algumas situações? Então a gente vai tentar mostrar e ajudar um pouco a prática clínica de vocês. Lembrando que esse é uma videoaula do nosso canal do YouTube.
Então você pode comentar, pode perguntar, que nós estamos para ajudar também com essas dúvidas que porventura nessa videoaula nós não conseguimos aí mostrar, tá? Então o primeiro exame que eu vou abordar é o hemograma. O hemograma, então, o que é o hemograma? Ele é o exame laboratorial de rotina que se destina à avaliação quantitativa e qualitativa dos elementos figurados do sangue. É uma situação até que acaba dando dor de cabeça nos dentistas. A maioria dos cirurgiões dentistas que não foram tão próximos das disciplinas básicas. E aqui a gente acaba tendo que pensar um pouco em histologia, patologia geral, para entender quais são esses elementos figurados do sangue, quais são as funções de cada um, até para a gente entender por que a variação que poderá ocorrer pode favorecer o procedimento cirúrgico ou simplesmente postergar. Tá? Então, a primeira pergunta, quais são os elementos figurados do sangue? São os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, os glóbulos brancos, ou leucócitos, que tem uma subdivisão que eu vou explicar também mais adiante, e as plaquetas. Então, o hemograma vai avaliar esses elementos que eu acabei de falar agora. Então, esse slide mostra como interessante a célula precursora, hoje, alvo de uma série de pesquisas e tratamentos que podem ser utilizados com essa célula precursora, seria a célula tronco. Tá? Uma das células tronco que, o interessante, ela pode se diferenciar em várias linhagens. Então, uma única linhagem celular se diferencia e dá origem a uma série de células, nesse caso aqui, células do sangue. Então, temos ali as células vermelhas ou hemácias, células brancas, glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nos leucócitos. Lembrando que os leucócitos eles são divididos em dois grandes grupos, que são os leucócitos granulócitos, aqueles que contêm grânulos no citoplasma, e os leucócitos agranulócitos, que não contêm grânulos no citoplasma. E quais são os exemplos de cada grupo? Então, dos granulócitos nós temos uma representação maior com os neutrófilos, depois eosinófilos e depois os basófilos. E os leucócitos agranulócitos são representados pelos monócitos e pelos linfócitos. Duas particularidades. Primeira, o monócito é um leucócito agranulócito que recebe esse nome quando ele está no sangue. Lembrando que esse é um exame de sangue coletado. A partir do momento que o monócito está no tecido, ele recebe o nome de macrófago. Tá? Então, obviamente, se a gente for avaliar uma cirurgia, fizer uma cirurgia e avaliar um tecido proveniente de uma biópsia, a célula encontrada será um macrófago nesse caso. Tá? E os linfócitos são divididos em linfócito B e linfócito T, no qual o linfócito T apresenta um padrão citotóxico e o linfócito B é uma célula produtora de anticorpo. E a última célula, que na verdade não é uma célula propriamente dita, e sim um fragmento celular de uma célula maior, que é o megacariócito, são as plaquetas, que tem aqui a sua função maior na coagulação sanguínea. Então, para vocês verem quanto que um slide, na verdade um esquema mostrando a diferenciação celular é tão oportuno e tão rico em informações, tanto de glóbulos vermelhos, separações de glóbulos brancos e as plaquetas. Vou falar um pouquinho mais de cada um para que a gente possa entender e saber a alteração que possa ser encontrada no exame clínico e isso aí possa ajudar aí no planejamento cirúrgico. Então, primeiro a série vermelha, ou de novo, hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Lembrando
que a série vermelha, ela pode, se tiver alguma alteração. Felipe, eu recebi um exame no meu consultório e o paciente tinha uma alteração grande na série vermelha. Essa alteração na série vermelha, que ela pode, o paciente, ele, na verdade, você pode perceber no seu consultório vários índices na série vermelha. Por exemplo, hematócrito, dosagem de hemoglobina, concentração de hemoglobina, um exame que chama RDW, que é Red Distribution Width, variação do coeficiente de células vermelhas. Tudo isso geralmente pode estar alterado em cascata, né? Uma alteração incomum. E essa alteração ela vai evidenciar a anemia. Eu trouxe essas imagens para mostrar que em muitos casos o paciente com anemia também pode apresentar uma alteração clínica. Então isso não necessariamente a resposta desse exame desse paciente na sua mão. Eu aprendi lá na videoaula com o professor Felipe que uma alteração na célula vermelha, na quantidade de células vermelhas ali, esse paciente está com anemia. Estou surpreso, clinicamente ele não tem nenhuma alteração. Pode ocorrer, mas muitas vezes não necessariamente é uma surpresa. Você desconfia que esse paciente pode estar passando por um estado de anemia, não só por situações físicas, ou melhor, ao exame físico, como na mucosa ocular, na mucosa de língua, chamada língua careca, ela fica despapilada, perde a coloração avermelhada, mas em situações durante a anamnese, que o paciente começa a contar para você uma série de situações que ele fica cansado diariamente, sem praticar exercício nenhum. Isso já é rotineiro. Há também aqueles casos que o paciente relata uma falta de alimentação, ele não está se alimentando direito, que pode levar a uma anemia ferropriva, por exemplo. Nesses casos, é interessante que que a cirurgia seja postergada, porque você está fazendo um exame, está olhando ali na série vermelha desse seu paciente que tem uma alteração e esse paciente tem um estado de anemia. Nesse caso, é interessante que você faça aí um encaminhamento para um médico para poder realizar uma investigação melhor. Que às vezes essa anemia pode ser sim uma situação inespecífica, onde nós não possamos chegar em um diagnóstico mais preciso e sim só sabendo que esse paciente aí está passando por um estado de anemia. Que em alguns casos pode ser uma anemia transitória, com uma imposição alimentar, ele pode voltar aí a ter uma situação de retorno dessas células vermelhas, equilibrando, saindo do estado de anemia e você possa aí proceder ao procedimento cirúrgico de uma maneira mais tranquila e segura, tá? Então, série vermelha, há uma alteração aí no estado de anemia e pode viabilizar muito a cirurgia. Um exemplo de um paciente que apareceu para a gente no consultório do sexo masculino, ele foi encaminhado por um implantodontista para avaliação de nódulo submandibular. O paciente relatava gosto estranho na boca há mais de 4 anos, tá? Então, esse paciente, o cirurgião dentista não pediu nesse caso, não tinha pedido nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial. Ele somente pediu aí o exame, na verdade fez o exame clínico, viu que estava pustulando, ficou preocupado e encaminhou para a gente. Vejam que esse paciente procurou o cirurgião dentista para colocar implante. Mesmo ele tendo aí essa situação clínica dele, ele não estava preocupado com isso. E no exame clínico ele não tinha lesão nenhuma na boca, somente esse pus. Porém, na região cervical, nós notamos aí um nódulo bem endurecido nesse paciente. E esse nódulo, nós suspeitamos de alguma lesão. Uma das lesões que a gente suspeita com nódulo endurecido é uma metástase de um carcinoma epidermoide. Porém, uma metástase de um paciente que não tinha lesão nenhuma. Uma situação muito mais complexa. E outra situação que a gente acabou desconfiando foi um cialolito, um cálculo salivar,
que estava obstruindo o ducto, fazendo com que esse paciente tivesse pus nessa região. Nesse histórico, nós solicitamos então uma radiografia panorâmica que mostrou ali a lesão radiopaca está fora da mandíbula e fechou o diagnóstico como um cálculo salivar. Um cálculo bem grande, por sinal. Então, pessoal, é claro que a gente vê que ele tem osso, pode colocar implante, mas o pensamento agora é remoção do cálculo. O exame complementar utilizado para fechar diagnóstico foi o exame imaginológico. Não precisamos de biópsia aqui, mas a biópsia vai ser realizada, a remoção cirúrgica desse cálculo deverá ser realizada. Então, para a remoção cirúrgica, nós pedimos aí um exame complementar para ver se esse paciente está apto a esse procedimento cirúrgico. E o que foi muito surpreendente para a gente nesse exame laboratorial é que a série vermelha praticamente inteira desse paciente estava alterada. Então, como operar um paciente em um estado de anemia grave? Tá? Então, uma situação exemplo para mostrar para vocês que o exame complementar, que era para ser feito para a remoção de um cálculo, nós vamos ter que postergar a cirurgia do cálculo e primeiro esse paciente foi encaminhado para o médico para resolver essa situação de anemia que ocorre por algum motivo. E clinicamente, apesar de ser um paciente em um estádio pálido, por exemplo, esse paciente de maneira nenhuma sabia dessa condição de anemia. Então, assim, foi até uma situação interessante. Mas uma dica, ou melhor, uma informação: cirurgião dentista pode ser o profissional a diagnosticar uma doença sistêmica, que foi o caso que aconteceu nesse paciente. Pessoal, essa é a aula de exames complementares, essa videoaula de exames complementares. Nós estamos falando aqui de hemograma. Acabei de falar agora das células vermelhas. Acompanhe o nosso canal aqui no YouTube. Nós vamos abordar também glóbulos brancos, mostrar todo o aspecto do sistema imune, falar de plaquetas, ainda devemos falar de coagulograma e glicemia. Então é uma aula bem completa. Aproveitem aí o nosso canal. Muito obrigado e um grande abraço.